O primeiro livro que nós vamos abordar é Filosofia Espírita, volume 16, pelo Espírito Miramês. Nós temos todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra, dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. A semeadura é livre, contudo, a colheita é obrigatória. Só um minuto. Vamos lá, seguindo. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, no amanhã podem faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que ele nos dá agora pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. Em Mateus capítulo 13, versículo 12, nós temos: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Percebe? Em Lucas capítulo 12, versículo 42 a 48, nós temos: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, seguindo aqui o livro, somente podemos mudar de pensamentos com presença de Jesus no coração. Então, como a gente vai conseguir, ter bons pensamentos? Somente com Jesus no coração, conforme ensina o Espírito Miramês. Só tem um jeito, só tem um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Só tem esse caminho, tá? Então, esse é o único modo que a gente tem para poder nos ajudar, tá, a gerenciar os nossos pensamentos para o bem. Segundo livro, que é Filosofia Espírita, volume 2, pelo Espírito Miramês, nós temos: podemos pensar e fazer o que nos convém. Olha, podemos pensar e fazer. Não é só fazer. Há um equívoco quem pensa que somente fazer. Ah, não faço maldade, não matei, não roubei. Não. Os seus pensamentos, porque, meus irmãos, as leis divinas estão na nossa mente. Deus colocou uns aplicativos aqui na nossa mente. As leis divinas estão na nossa mente. Então, os pensamentos não fogem das leis divinas. Os pensamentos não estão escondidos das leis divinas. E a semeadura é mental. Tá? É mental. Não basta não roubar e não matar. Não respeitar os pais, que são os 10 mandamentos de Moisés. Não basta. A semeadura é mental. Então, o plantio, segundo o livro, o plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. A colheita é obrigatória exatamente para nos ensinar a ser bons semeadores. Se você planta melancia, você colhe melancia, tá? Próximo livro, Entendendo o Espiritismo, da Aliança Espírita Evangélica, nós temos: aclara-nos o Espiritismo que a evolução, graças à lei de justiça, que é a lei de reação e reação, tá, é constante, pois nada melhor do que sentir em nós as dores que infligimos a outrem, para aprendermos a lição e retificarmos nossos passos. Conhecedores desta lei e de suas consequências, ficamos sabendo que hoje, com os atos, planos e pensamentos, estamos a edificar o nosso futuro. E, naturalmente, somos induzidos à prática do bem. Cuidado com os pensamentos. A nossa psicosfera atual, que só há práticas de maldade, notícias ruins, a psicosfera atual, você tem que vigiar muito para poder manter bons pensamentos. E só conseguiremos fazer isso com Jesus no coração, tá? Na evolução espiritual, portanto, somos descendentes de nós mesmos, meus irmãos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, antepassados de nossa alma, herdeiro direto do que fomos. Queiramos ou não, temos o nosso livro de crédito e débito. Isso é lei de vida. Através do Espiritismo, aprendemos que evoluir consiste na soma de experiências vividas e de múltiplas encarnações.
Próximo livro, Incrivelmente, de Antônio Carlos de Souza Oliveira, nós temos: conforme nos explica o médico psiquiatra desencarnado, Dr. Ignácio Ferreira, muitas vezes os fatores causadores da depressão se encontram no nosso subconsciente. Ou seja, carregamos em nós mesmos as condições, as pré-condições, os fatores doentios que abrem as brechas para a manifestação da depressão. Em razão do nosso comportamento inadequado, em encarnações anteriores, criamos em nosso próprio ser o cenário ideal para a manifestação desse distúrbio. Pela lei divina, nós somos obrigados a colher o que plantamos. O espírito é imortal, é sempre o semeador espontâneo, que volta à mesma gleba em que plantou suas ações e seus pensamentos, para efetuar a colheita daquilo que semeou. Tá? Semeadura acontece principalmente nos pensamentos, porque o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Além das culpas e remorsos que carregamos em nosso subconsciente profundo, é que propiciam o aparecimento da depressão. Também temos que lidar com os efeitos colaterais de nossos erros, que provavelmente geraram mágoas, animosidades e revolta nas pessoas que foram prejudicadas por nossas atitudes e ações maléficas. Geralmente, tais ações maléficas que praticamos estão relacionadas às áreas afetiva e sentimental. O remorso e a culpa que carregamos por termos lesado pessoas em encarnações passadas é que geram o nosso estado depressivo. Quando a depressão não está relacionada às perdas de qualquer natureza ou o pavor da morte, ela tem suas raízes no abuso que cometemos em encarnações anteriores relacionadas ao sexo irresponsável. Meus irmãos, o sexo irresponsável gera muito problema, em que buscamos o prazer de forma egoísta e não nos importamos, não nos importando com suas consequências para nossos parceiros sexuais. Nessa busca frenética por prazer, exigimos ser amados, porém não nos dispusemos a amar e respeitar as pessoas que se entregaram às nossas falsas promessas sentimentais e afetivas. As mágoas, decepções, tristeza que despertamos nas pessoas que enganamos afetivamente geram em nosso ser sentimentos de culpa e remorso. Que são gravados em nosso subconsciente profundo e que se manifestarão em encarnações futuras como carência afetiva, angústia e depressão. Quando estamos angustiados, sem sabermos exatamente a causa de tal angústia, provavelmente encontraremos em nosso subconsciente os motivos desse estado emocional. Os remorsos, as culpas que trazemos em nosso subconsciente profundo fazem com que nós autopunamos. Lembra das leis divinas? Então a gente se autopune. Nós mesmos declaramos nossa sentença condenatória, que impede a nossa felicidade. A depressão nasce a partir de nosso próprio senso de responsabilidade, que nos acusa intimamente e exige reparação para os males que praticamos. Ou seja, meus irmãos, na seara sentimental, afetiva, o que acontece? Existe muita irresponsabilidade quanto ao sentimento alheio, né? Quando você provoca a dor de modo proposital, você engana o outro com falsas promessas amorosas, isso não vai ficar de graça. Lembra? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá bom? Seguindo. Próximo livro, Iniciação Espírita, de Edgar Armond. Seguindo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como se vê, cada qual sempre receberá conforme o que emitiu.
É jogo matemático de força do espírito. E essa lei ninguém escapará. Porque ela rege a vida do espírito e ensina a viver, dando a cada um segundo as suas obras, medindo cada um com a medida com que ele mesmo mediu o seu semelhante, tornando provisoriamente cada qual escravo do seu próprio pecado. Próximo livro, Cura e Autocura, uma visão médico-espírita, de Andrei Moreira. Nós temos o fenômeno das vidas sucessivas, ou reencarnação, está na base da evolução e se configura como processo educativo natural para todos os seres da criação. Todos os espíritos se reencarnam de forma natural, embora o uso do livre-arbítrio e o aproveitamento do tempo e das oportunidades varie de um para o outro no caminho do progresso, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. A liberdade dada por Deus é gradativa. Aumenta à medida que o espírito se mostra capaz de exercê-la, mas traz sempre com ela a responsabilidade pela escolha. Diz o ditado popular: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. As leis divinas, perfeitas, sábias e imutáveis, tudo regulam de forma natural e automática, promovendo o progresso e o equilíbrio da criação. Essa liberdade é relativa. O amor é o instrumento e a síntese da evolução. Não tem nada mais poderoso que o amor, tá? Sempre que o ser humano transgrida a lei do amor em si ou em torno de si, faltando com respeito, a consideração e o valor que deve demonstrar por si mesmo e pelo próximo, por toda criatura e toda criação divina, então você tem que amar a si, amar ao próximo e toda criatura divina, um animal, uma planta, tá certo? Porque tudo pertence a Deus. Acionará mecanismos automáticos de reequilíbrio no universo. O Livro dos Espíritos esclarece-nos que a lei de Deus está inscrita na consciência do homem. Ela, pois, opera em nós e em torno de nós. Deus é imanente e transcendente, afirma o orientador espiritual Alex Zartu, o indiano. Saúde e doença, nessa visão, são atestados do nível de identificação do ser com a lei divina. Manifesta seu sintoma ou distonia em relação a essa lei. Então, na realidade, meus irmãos, o corpo ele é um mata-borrão do perispírito. Então, se o seu espírito, não, tem um espírito, né, que é revestido do perispírito, tá? Então, vou explicar isso, como é que funciona, de uma maneira que todos possam entender. Vamos supor que numa encarnação passada eu cometi uma atrocidade. E essa minha atrocidade, então, manchou o meu perispírito. Perfeito? Então, tá guardado para ser, né? Eu plantei, eu vou ter que colher esse negócio. Então, na encarnação passada, eu plantei uma atrocidade. Está no meu perispírito aquela mancha. Se eu pratico o amor, pratico a caridade para com o próximo, o que vai acontecer? Esse amor limpa o meu perispírito. Então, se na encarnação passada eu cortei 2 braços de um ser humano, eu vou colher isso aí. Tá? Mas como eu estou praticando o amor, praticando a caridade, fazendo o bem nesta encarnação, eu só perco o dedinho, mindinho, num acidente cortando alguma coisa. Perfeito? Por quê? Porque a prática do amor, a prática da caridade limpa o meu. O amor cobre uma multidão de pecados. Só tem um jeito de eu limpar meu perispírito, praticando o amor, praticando a caridade. E a caridade que eu falo não é somente assistencialista, essa é importante também. Não estou desmerecendo. Mas a caridade de Jesus é ser bom para com todos, é benevolência,
perdoar as falhas alheias, que é a indulgência, e perdoar as ofensas, que é o perdão. Então, praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Tá? Essa é a caridade. E também ajudar, quando você dá uma quentinha para uma pessoa que está em condições de morador de rua, você está ajudando no agasalho ou no alimento, você está praticando a benevolência, que é ser bom para com todos. Quando você dá uma ração para um animal que está na rua com fome, você está praticando uma benevolência, que é ser bom para com todos. Percebe? Então, quando eu pratico amor, pratico caridade, eu estou limpando o meu perispírito. Estou limpando. Se eu não faço isso, essa minha mancha, essa minha atrocidade que eu pratiquei em vida passada, vai ser expurgado nesse corpo físico através de uma doença. Então, as doenças, isso está comprovado pela espiritualidade, por diversos livros, tá? As doenças que nós temos é exatamente o corpo se expurgando. Desculpa, o perispírito se expurgando, se livrando dessa mancha. Por isso que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E você vai colher da mesma... Se você, né, no caso que eu citei, eu cortei 2 braços, não eu, né, mas a existência anterior, de uma pessoa, então eu vou ter doenças nesses 2 braços, nessa encarnação, se eu não praticar o amor, se eu não praticar a caridade. Por isso, Kardec, na sua máxima, fora da caridade não há salvação. Então, somente a prática do amor e a prática da caridade, do amor ao próximo, amor a Deus, é que a gente vai limpar o nosso perispírito. Que a gente vai limpar. Tá? E dessa forma a gente, então, ou a gente paga com amor, ou paga com a dor. Percebe? Como Deus é sábio? Então, meus irmãos, as doenças que nós temos são exatamente a limpeza do nosso perispírito, dos equívocos que nós praticamos em existências passadas. Tá bom? Seguindo aqui. Então, foi um resumo bem básico, tá? Eu posso ampliar essa explicação no outro livro, desculpa, no outro vídeo, tá? Para quem tem um entendimento mais amplo sobre isso, tá bom? Mas, seguindo. Então, na verdade, esse é o... Não, tem aqui. As Leis Morais, próximo livro, As Leis Morais segundo a Filosofia Espírita. Um pouco d'água, que hoje está bem quente, de Rodolfo Caligares. Ele vai comentar o livro dos Espíritos nas questões 851 a 872. Perfeito? Vamos lá. Importa reconhecermos, entretanto, que, embora grande parte daquilo que nos acontece sejam consequências naturais de atos consciente e inconscientemente, praticados por nós ou por outrem, com ou sem intenção de atingir-nos, vicissitudes, desgostos e aflições, há que nos alcançam sem que possamos atribuir uma causa, dentro dos quadros de nossa existência atual. Sirvamo-nos do exemplo certo de acidentes pessoais, determinadas doenças, aleijões, desastres financeiros, absolutamente imprevisíveis, que nenhuma providência nossa ou de quem quer que seja teria condições de evitar. Ou o caso de pessoas duramente feridas em suas afeições, ou cujos reveses cruéis não dependerão de sua inteligência nem de seus esforços. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não adianta, você não tem como evitar esse processo, tá? Se você plantou, a colheita é obrigatória. Por mais que você tente evitar, não há como. A lei divina, a justiça divina não falha. Seguindo, a doutrina espírita, com a chave da reencarnação, faz-nos compreender claramente o porquê de todos os problemas relacionados com a nossa suposta má sorte, entre aspas. Porque de má sorte não tem nada. Está colhendo, né? Os acontecimentos que nos ferem e magoam, no corpo e na alma, sem causa imediata nem remota nesta vida,
são efeitos da lei de retorno, pelo qual cada um recebe de volta aquilo que tem dado. Em anterior existência, ou anteriores existência, tivemos a faculdade de escolher entre o amor e o ódio, entre a virtude e o vício, entre a justiça e a iniquidade. Agora, porém, temos que sofrer inexoravelmente, quer dizer, não tem como fugir, o resultado de nossas decisões. Por quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando assim não seja, as dificuldades e os sofrimentos que passamos fazem parte das provas por nós mesmos escolhidos antes de reencarnarmos. Também tem essa possibilidade, né? De que nem tudo que a gente está passando é colheita de atrocidade. Existem também situações em que a gente escolhe, né, aquela prova para aperfeiçoar uma virtude. Eu sempre lembro, quando eu me deparo com essa reflexão, com uma situação que aconteceu com Chico Xavier. Tá? Desculpe se eu estou repetindo, mas é o que veio à lembrança nesse momento. A questão de fazer vídeo ao vivo é isso, né? A gente fala aquilo que os espíritos amigos que estão em minha volta, né, com certeza estou sendo instruído, né, orientado aqui, né? Essa espiritualidade amiga que nos acompanha é o que vem e é o que eu vou falar para vocês. Então, Chico Xavier foi almoçar com os amigos e na saída do local, né, de almoço, ele se deparou com um mendigo que estava do outro lado da calçada, revirando lata de lixo. Aí ele se separa do grupo, atravessa a rua e vai ao outro lado da calçada. E lá fica 2 minutos conversando com aquela pessoa que estava lá revirando o lixo e volta. Quando ele volta, os amigos então comentam: né, Chico? Que situação, né? Deve estar espiando, né? A semeadura é livre, a colheita é isso, é obrigatória, por exemplo, né? E Chico comenta: não, meu irmão, não. Aquele espírito ali, o que me fez deslocar e atravessar a rua foi a luz que aquela pessoa emanava. Era uma luz imensa. Então, eu conversei com aquele espírito. Na realidade, é a última encarnação dele aqui na Terra. É um espírito super evoluído que pediu para vir como mendigo, para viver essa experiência, para aperfeiçoar uma virtude, que é a virtude da humildade. Então, cuidado para você não julgar as pessoas. Está fazendo isso porque está colhendo. Está tendo essa doença porque está colhendo. Não, não necessariamente. Eu posso ter uma doença incurável porque eu escolhi ter essa doença no projeto pré-encarnatório para poder desenvolver o quê? A resignação. Para poder trabalhar a virtude de resignação. Não necessariamente a doença que eu tenho, um câncer incurável, é algo que eu esteja expiando, esteja colhendo de uma maldade que eu tenha praticado em outras vidas. Não. Pode também ser uma hipótese de que eu preciso trabalhar a resignação, a paciência, e com isso eu incluí no meu projeto pré-encarnatório, porque a gente faz um projeto, incluir lá ter uma doença incurável, para que eu possa aperfeiçoar essa virtude. Então, meus irmãos, não julguem ninguém. Não atire a primeira pedra. Tá? Cuidado, cuidado, tá bom? Faço essa observação aqui porque é muito fácil a gente classificar, julgar os outros de maneira irresponsável. Não faça isso. E outra coisa, aquele ser humano que está passando por um processo, seja de prova ou de expiação, não importa, tá? Merece todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação, toda a nossa compaixão. Não é porque a pessoa está expiando ou passando uma prova que você tem que apontar o dedo. Se ela está passando por aquele processo, para ela, é preciso desenvolver aquela virtude. E a gente também. Na hora que a gente ajuda aquele ser humano, a gente também aperfeiçoa a nossa virtude. Perfeito? Então não condene, não julgue, pratique a caridade.
Seguindo com o livro, com o objetivo de desenvolver esta ou aquela boa qualidade de que ainda nos ressentimos, tá? Ativando deste modo o nosso aperfeiçoamento a fim de merecermos acesso a planos mais felizes, onde a paz e a harmonia reinam soberanamente. Então, eu posso ter escolhido, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, está lá no meu planejamento reencarnatório, ter uma doença incurável, porque eu quero trabalhar a resignação. E está tudo bem, é isso mesmo. Se eu preciso trabalhar a resignação, eu tenho que ter algo que eu não consiga curar, para poder me resignar, entregar a providência divina. Lembra que o orgulho é exatamente a ausência de Deus. Na hora que eu baixo o meu orgulho, que eu me resigno, né, que eu pratico a resignação, eu entrego nas mãos de Deus. Eu me humildo perante Deus. E eu trabalho o meu orgulho. Tá? Eu zero o meu orgulho, eu reduzo o meu orgulho. Então, às vezes, a gente precisa de uma doença incurável para poder ser menos orgulhoso. Ampliar a resignação, por exemplo. Perfeito? Consegue compreender isso? Seguindo. Nosso presente nada mais é, portanto, que o resultado do nosso passado, assim como nosso futuro está sendo construído agora, pelos pensamentos, por palavras e ações de cada momento, tá? A boca fala o que o coração está cheio, lembra do Evangelho? Seguindo. Tratemos, então, de dignificar nossa presença na face da Terra, agindo sempre em conformidade com as leis divinas, para que nossas agruras de hoje se transformem amanhã somente em bênçãos e alegrias, bem-estar e tranquilidade. Eu acho que esse é o último slide. Pessoal, então, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Só reforçando, cuidado com o que você fala, cuidado com seus pensamentos, tá? As leis divinas estão na nossa mente, conforme consta no Livro dos Espíritos. Então, os pensamentos não se escondem das leis divinas. Os pensamentos estão também submetidos às leis divinas. Perfeito? Tenhamos essa responsabilidade, tenhamos esse compromisso, tá? De praticar o amor, de pensar em coisas boas, e estar o tempo todo elevando as nossas vibrações. Meus irmãos, muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Espero que Deus abençoe a todos o dia de vocês hoje, para que a gente consiga manter na seara de Cristo. Lembre, Jesus Cristo é verdade, é o caminho e é a vida. Obrigado a todos, um bom dia e até o próximo estudo da doutrina espírita. Tchau, pessoal!